Maravilhoso dia, sejam bem-vindos a mais um 3x3, último dia desse desafio, que para mim particularmente foi uma delícia, né, Aline? Foi muito gostoso compartilhar esse conteúdo, compartilhar de uma forma leve, de uma forma prática e deixando bem claro que hoje o canal não termina. O que a gente está terminando aqui é o desafio do mês de abril, né? E iniciando outro daqui a pouquinho, e a gente espera que vocês se entreguem mais uma vez nesse novo desafio. E também convidem outras pessoas que precisam participar, precisam desse conteúdo, precisam ouvir tudo isso que vocês têm ouvido aqui e têm participado e se tem feito diferença, né? Se tem feito sentido para você, pode fazer para outras pessoas também. Não é isso, Aline? É isso sim, Carol. Maravilhoso dia para todo mundo, né? Uma semana extraordinária. Amanhã a gente começa aí o mês de maio, né? Um mercado promissor aí com os Dia das Mães, para as pessoas que mexem com comércio. Vamos pensar como é que a gente pode movimentar. E antes de falar do assunto de hoje, eu quero te falar uma coisa muito importante. Amanhã não vai dar tempo nem de você respirar. A gente encerra um desafio e já começa outro. O nome do nosso próximo desafio é Movimento Estratégico. E esse desafio vai falar de coisas muito importantes que são necessárias nesse momento. Vai falar sobre velocidade, vai falar sobre conhecimento, sobre inovação, infinitas habilidades e competências que a gente precisa ter nesse momento e caprichar nelas para que a gente consiga sair na frente e que a gente consiga ter mais resultado. Não é isso, Carol? É isso mesmo. E para finalizar o nosso mês, o nosso desafio, a gente quer trazer para você hoje uma verdade sobre a produtividade. Postergar o que é importante vai tornar isso urgente. Aline, como isso é verdade, né? Porque a gente tem algumas atividades, algumas tarefas na nossa agenda, normalmente, que são aquelas que são importantes, outras são desnecessárias, e a gente faz muitas vezes por falta de clareza, a gente vai falar sobre isso. E outras são urgentes. Mas as urgentes um dia foram importantes, né? E a gente postergou ou não deu devida atenção e elas acabaram se tornando urgentes, gritantes, para ontem. Então, o que é importante hoje, eu preciso cuidar, preciso priorizar. A gente falou sobre priorizar as atividades essenciais, né? Priorizar para que elas não se tornem tão urgentes, para que elas não cheguem num ponto de eu não poder escolher, né? Não ter margem mais para entregar. E como é isso, Aline? O que você acha sobre isso? O que você pensa? Eu acho que um dos motivos, né, Carol, pelo qual a gente mais faz isso, às vezes é por ser uma tarefa que a gente não quer muito olhar para ela, ou que a gente não dá o devido valor, ou não mensura que tudo bem, aquilo ali pode ser uma tarefa até simples, mas que a longo prazo aquilo vai se complicar um pouco e vai pesar muito na balança, né? Como, por exemplo, pensar em prospectar clientes. Às vezes a gente está aqui preocupado em vender, em tratar bem o cliente, em conversar, em oferecer o melhor serviço, e tudo isso é muito importante. Mas, às vezes, o simples fato da gente não colocar uma agenda de prospecção, vai chegar uma hora que aquele cliente todo que está ativo, ele pode não ou consumir novamente, ou chegar no final da sua linha de consumo, né? Depende muito do tipo de serviço que você tem. E aí, se você não tem uma prospecção adequada, o que acontece? A sua agenda de clientes vai estar vazia e você vai precisar ir correndo olhar essa questão desses clientes. E aí, qualquer cliente vai encaixar naquele perfil. Só que você tem um perfil ideal de clientes. E aí você não vai poder muito olhar para isso nesse momento, ou então você vai dar um espaço ali sem vendas. Então esse é um exemplo, um pequeno exemplo de tudo que pode acontecer quando a gente posterga algumas tarefas que a princípio não são tão urgentes, porque eu estou vendendo, eu tenho faturamento, eu tenho cliente para atender, blá, 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 mas eu não estou pensando quando esse ciclo acabar ou quando esse ciclo já entrar na rotina que eu preciso inserir um novo cliente nesse processo. E aí eu tenho uma régua de relacionamentos que eu ainda não construí com esse cliente, de confiança, dele me conhecer, dele entender, dele saber o que eu faço. E aí, mais lá na frente, isso vai tumultuar e às vezes você não vai poder tanto olhar o seu perfil de cliente ideal e não vai poder dar aquela atenção ou fazer essa régua de relacionamentos da maneira que você acha que é ideal que ela seja feita. Aline, é interessante, porque você deu o exemplo da prospecção, e tem muita gente que vai gostar mais da prospecção, porque gosta muito de vender, gosta desse relacionamento, e não olha tanto para a qualidade.
Então, vai prospectar os clientes, vai trazer muitas pessoas novas e na hora de entregar o serviço ou o produto, não vai entregar com tanta qualidade. Porque, de repente, postergou, né, esse processo de ajuste, de reparo, de aparar as arestas mesmo, de refinar o produto, e está se dedicando somente à prospecção. E aí, no momento de servir o cliente, de entregar o produto ou o serviço, tá meia boca, né? Porque eu não coloquei minha atenção, minha energia ali. Eu fui, de repente, empurrando com a barriga, uma hora vai dar, uma hora eu faço. E isso está muito relacionado com as nossas habilidades, né, Aline? A gente pode perceber aí que tem coisas que a gente faz com mais facilidade e as que a gente não tem tanta habilidade, tanta facilidade, a gente tende a postergar. Em outros casos, a gente pode também acreditar que a gente tem muita facilidade e vai dar tempo. Então, Sim. eu não me preocupo tanto com isso, né? É um excesso de autoconfiança. Nesses dois casos, a gente precisa ter atenção, né? E olha que louco, Carol, isso que você acabou de falar, me veio um insight aqui que eu preciso compartilhá-lo imediatamente. Eu tenho uma coisa importante e aí eu não a faço por algum motivo e ela vira urgente. Quando ela vira urgente, ela automaticamente deixa de ser importante porque ela virou urgente. Por que ela deixa de ser importante? Porque na urgência significa que meu prazo é curto. Então a minha entrega vai ser menor. E foi o que você acabou de falar. Olha que louco, uma coisa importante que vai manter a qualidade da minha empresa, que vai manter, seja a minha lista de clientes, seja o meu produto bem classificado, seja a minha autoridade no mercado, seja tudo, a minha documentação em dia, qualquer seja a tarefa, ela passou a ser importante porque eu perdi o prazo, e na hora que eu perco o prazo, não é que eu perco a importância, mas eu perco a qualidade. E a partir do momento que a minha qualidade da entrega não é tanto porque o meu prazo é curto, eu não dei a devida importância. Então, se eu perco a importância, eu estou fazendo com que o nível do meu produto, do meu relacionamento com o meu cliente, dos meus processos internos, seja qual for o que estiver acontecendo ali, vai cair. E automaticamente isso vai influenciar negativamente nos meus resultados. A curto, longo ou médio prazo. Depende do tamanho da ação, depende do tamanho da questão. Olha como isso traz uma reflexão profunda, né? Porque a gente está falando do que é importante que vira urgente. E eu já estou falando que o que é urgente deixou de ser importante. Olha como isso é um pouco louco, mas fez sentido, Carol, ou não faz? Fez muito sentido, Aline. Inclusive, enquanto você está falando, eu estou pensando aqui numa questão que sempre acontece com a maioria dos meus clientes, que é o seguinte: todo mundo gosta de produzir, todo mundo gosta de vender. E ninguém está cuidando das finanças. Então, uma coisa que é importante, que é sentar ali, no mínimo semanalmente, para colocar as contas em dia, né? Para falar sobre dinheiro, sobre os próximos pagamentos. As pessoas deixam de lado porque elas não gostam de fazer. Isso é a maioria dos casos, tá, gente? Nem todo mundo tem esse ranço. Tem muita gente que gosta de cuidar das finanças. E aí as pessoas que não cuidam, uma hora fica urgente. Chega no final do mês, eu não sei cadê o dinheiro, para onde foi. Aí eu vou sentar e vou colocar tudo na planilha, para quem não tem o sistema, né? E olha como isso é sério, né? Se a gente espera chegar no momento em que fica urgente cuidar das finanças, sentar e olhar as minhas finanças, provavelmente já teve algum problema ali. Algum prejuízo, né? Algo que aconteceu ali que me fez parar e olhar para o meu dinheiro. É a mesma coisa de tomar água depois que teve uma desidratação, né, Aline? Então a gente precisa olhar antes, olhar enquanto é importante para não se tornar urgente. Para não chegar no momento em que não adianta mais fazer, ou que eu não tenho tempo mais de fazer, ou que eu vou fazer de qualquer jeito, né? Verdade. Eu recebi 2 feedbacks do canal, viu, gente? Tem gente que dá feedback, a gente está esperando feedbacks. Primeiro era para a gente falar mais sobre serviços e também para a gente, pelas pessoas que não têm loja, tal, comércio, as pessoas que prestam serviços, mas também de pessoas que não gostam muito de planejamento, que gostam de estar no campo da ação, que gostam de fazer as coisas e não ficar planejando, não ficar olhando números, não ficar alimentando planilhas, que é o que vai gerar essa análise, né? E aí a questão é, uma chave que virou para mim e fez muito sentido nessa questão de preencher planilhas, eu não gosto, né? No meu caso, eu usei para atividade física, eu vou trazendo o meu modelo para fazer sentido para você. Eu não gosto de fazer atividade física.
Não é uma coisa que eu preciso me esforçar para fazer, tá? Não é uma coisa natural. Não é igual eu ter um livro na cabeceira, não é igual eu levantar e meditar, não é igual eu escrever o texto do desafio todos os dias, não é. E aí, o que eu fiz? Eu entendi que eu faço primeiro a malhação, porque já é um esforço para mim, então eu vou, não é ficar livre, mas eu vou bater check naquela marca que talvez no final do dia eu não vou ter disposição para fazer isso, eu vou negociar comigo e eu não posso negociar. Por que que eu não posso? Porque aquilo vai me trazer resultado no que eu gosto de fazer. Então, talvez preencher as planilhas, talvez olhar para esse planejamento, fazer isso numa hora, reservar um dia e criar um ritual para fazer isso, sabe? Às vezes, por exemplo, eu não gosto de planejar, então eu vou fazer isso numa quinta-noite, que eu vou tomar um vinho, que eu vou pedir uma pessoa para me ajudar. Eu não gosto de vinho, mas, entende? Seria uma opção da pessoa fazer isso. Ou seja, para eu malhar de manhã, para eu fazer a minha atividade física, eu criei um ritual para fazer isso. Então, qual que é o meu ritual? Eu levanto, faço certas coisas, depois eu enfio o pé no tênis. E na hora que eu enfio o pé no tênis, aquilo virou um gatilho para mim. Eu tenho que ir para esteira. Porque eu não tô indo para esteira porque eu quero isso ou aquilo outro. Eu tô indo para esteira porque isso vai me gerar qualidade no que eu gosto de fazer. Então, ou no que eu pretendo ter de resultado. Tá? Então, é colocar aquela dor ali lá pro final. Então, talvez isso faça sentido, porque senão vai virar urgente. Não vai ficar um importante que vai virar urgente. E se você não acompanha esses números do dia a dia, significa que você não tem uma meta diária, significa que você não está acompanhando a sua meta diária, né? E aí cabe para os serviços. Serviços também precisam de metas diárias, né? O serviço precisa de saber quantos leads, ou quantos nomes, ou quantos contatos eu tenho que fazer hoje, e quantas dessas pessoas, quantas que eu tenho que converter em venda. Qual que é a minha métrica? Ou seja, qual que é o meu número de quantas pessoas eu preciso falar por dia para que elas virem venda, né? E eu atingir ou não atingir a meta? Porque se a gente for, que seja um cliente por dia que a gente não atinja, vai dar 30 no final do mês. Você vai ter que fazer a sua meta do dia mais 30, porque senão você não vai bater a meta no mês. Então, se a gente tiver essas métricas e trabalhar com elas e mudar a motivação para fazê-las, as coisas vão ser mais fáceis. Então, eu espero ter contribuído com a questão tanto dos serviços, como da questão de esse não é o meu perfil. O que eu posso fazer para contribuir que isso aconteça? E o que eu trago aqui, principalmente, né, Carol, eu já finalizando a minha fala, é que qual o sentimento que a gente tem quando a gente deixa uma coisa que é importante virar urgente? Ou quando a gente tem uma meta que a gente não cumpre? Ou quando a gente não entrega na qualidade que a gente gostaria de entregar porque a gente perdeu tempo? Como que a gente se sente? Não é feliz? Não é positivo? Né? E aí vem, o sabotador cresce nessa hora igual um gigante, tá vendo? Você é isso, você é aquilo, você não fez, você não isso, você não aquilo, você se arrasa. Aí você começa, então isso não é pra mim, eu não sirvo pra isso, eu vou desistir, e o trem vira uma bola de neve. E começou tudo aonde? Quando você não fez o negócio quando era importante. Não sei se você já parou para refletir isso. E aí eu não sei se você já parou para analisar qual é o sentimento de frustração que você fica. Ou de ansiedade. Para dar pelo menos para entregar mais ou menos. Porque não entregar ainda é pior do que não entregar mais ou menos. Então espero que tenha feito sentido para você, Carol. E aí, você quer completar mais alguma coisa? Se deixar a gente fica aqui até amanhã, né? Já emenda no próximo. Tá doendo, Carol. Tá doendo meu coraçãozinho. Eu também. A gente vai entrar num outro desafio, mas eu gostei muito de falar desse. Foi muito divertido. E eu vou te falar, gente, é o último. Então, né, já mandaram até mudar o nome do bloco, porque diz que a gente não respeita esse 3x3. E não respeita mesmo, não. Mas não vou mudar o nome do bloco, não. Vou chamar 3x3 e pronto. É igual na última sessão da consultoria, eu fico falando como se aquela pessoa que não quer ir embora, sabe? Então, gente, mas tem mais alguma dúvida? Aline, eu queria só finalizar com essa questão do serviço, né? Que o pessoal pediu mais exemplos de serviço e tudo que a gente falou hoje e tudo que a gente falou no desafio, isso pode ser adaptado, né? Por exemplo, hoje a gente falou sobre cuidar muito da prospecção e não cuidar da qualidade. Eu trago muito isso para mim também, que trabalho com serviço. Eu gosto muito de prospectar, eu adoro falar do meu serviço, falar como que funciona,
trazer mais pessoas, fazer network. E na hora que chega, né, o momento de entregar, tá alinhadinho, tá ajustado, eu estou usando esse tempo para refinar o produto. Então, o que eu faço é reservar horas, né, no dia, reservar um dia na semana, alguns dias, né? Depende do caso aí de... Cada um é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, a gente pode reservar alguns períodos na semana para cuidar da qualidade, para cuidar da entrega. O que eu vou entregar de diferencial dessa próxima vez para esse próximo cliente? Para ir refinando seu produto, né? Para ir atingindo a excelência. Sim. Exercitando essa excelência no dia a dia. Sem descuidar das outras áreas, das outras partes do seu negócio, que é a prospecção, que é o financeiro, que é o seu networking. Então, a gente pode sempre adaptar para o serviço. Claro que no próximo desafio a gente pode trazer isso de uma forma mais prática. Sim. Né? Mas é o que você falou. Qual é a parte do serviço que você gosta? Prospectar, falar do seu serviço, vender. Mas qual que é a parte que influencia diretamente nisso? A entrega. Então, você cuida da entrega, porque senão isso vai prejudicar uma coisa que você gosta. Quando você olha para isso dessa maneira, tudo faz diferença. Então, você vai começar a entregar da melhor maneira, porque isso vai otimizar a parte que você gosta do serviço. Entende? Então, foi ótimo você ter falado, porque eu acho que encaixou aí perfeitamente. Um maravilhoso dia, um maravilhoso resto de semana para você. E não se esqueça, amanhã a gente tem um desafio novo. É hora da gente começar a entrar em movimento. E o movimento tem que ser estratégico. Porque se ele não for estratégico, a gente vai chegar num lugar onde não é o planejado. E chegar onde não é planejado não nos aproxima daquilo que a gente quer. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse desafio de 30 dias. E a gente vai sim pedir para você responder uma pesquisa pequenininha de satisfação para a gente guiar esse canal para um melhor lugar, para que faça mais sentido, para que ele seja mais útil, para que ele contribua mais ainda com você e para a gente corrija aquilo que não fez sentido. Então a gente vai colocar um link de pesquisa aqui embaixo e vai pedir para que você gentilmente utilize um pouquinho do seu tempo para preencher, para que isso nos guie, para que isso nos direcione e para que o nosso movimento também seja estratégico. Estratégico para você, porque esse canal tem um único intuito de contribuir com você. Certo? Então, vamos haver umas 2 ou 3 pesquisinhas aqui de marcar no próprio Telegram, mas abre o link, preenche com carinho. É muito importante para a gente que isso seja preenchido para que a gente consiga analisar esses dados e ver qual vai ser o nosso próximo passo. Continua? Melhora? Muda? Não é nada disso? A gente só vai saber se você contribuir com a gente. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. E nós agradecemos mais uma vez pela companhia, pela participação, pela entrega de vocês. E a gente se encontra, né? Se vê a partir de amanhã no próximo desafio. Muito obrigada. E a gente continua contando com vocês. Gratidão imensa, infinita. Obrigado por ter passado esses 30 dias. Não se esqueça, amanhã, movimento novo, movimento estratégico. É o nome do nosso próximo desafio. E, por favor, preencha a pesquisa para que a gente continue a melhorar. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.